que é essa disposição, né? Esse complemento 4, 5, 7 e 8, lá na placa de pique, que a gente vai falar posteriormente, sai dessa situação e se encontra aqui, né? Então esses cabos não podem ser invertidos, né? Se inverter, o que acontece? Queima? Não, não queima, mas ele anda erroneamente. Quando mandar andar para um lado, vai andar para o outro. Aqui vem a parte de alimentação. Nós temos um jumper aqui que diz para nós que, estando nessa posição, você pode alimentar a placa com 12 volts, porque ele tem um regulador de tensão. Estando nessa posição, você alimenta a placa com no máximo 6 volts, porque ele desvia esse caminho do alimentador, do regulador de tensão. Então vai direto para o pique. O que deve se cuidar? Tem que estar nessa posição, porque a gente vai alimentar com 9. E 9 queima o microcontrolador, que é o rapaz que pensa que vai aqui. Então, muito cuidado nisso aqui. Nessa outra situação, é saído junto nos mesmos terminais, se conectam os cabos para alimentar uma fonte independente que tem na mesma placa, né? Pode ver que aqui é 9VDC-GND, 9VDC-GND. Então é comum essas conexões aqui nesses terminais. Posteriormente a gente vai falar por quê. Aqui a gente tem o T1, que é esse potenciômetro, o T1, perdão, que é esse potenciômetro, e o T2. Bom, o T2 é responsável ele vai no TL, no terminal TL, que é o VO-LCD. Então, assim, ó, esse cara, quando você girar esse potenciômetro aqui, ele vai alterar o contraste do LCD, que é conectado nesse barramento. Esse T2, nesse exato momento aqui, mais para frente a gente vai falar dele, que é conectado aqui na saída do T1, ele vai ter a função de temporizar uma saída analógica, digital, que a gente chama, vai para uma porta analógica digital do microcontrolador e vai ser responsável por acrescentar mais tempo nos movimentos do carro. Ou seja, quando a pilha acaba enfraquecendo, a gente acrescenta mais tempo para que ele continue fazendo o mesmo percurso até que essa variação seja tão grande que não seja mais possível aproveitar as baterias. Quando a gente coloca a bateria nova, a gente volta com esse valor para zero, ele aparece no LCD, depois eu vou explicar, e aí ele acaba voltando, sendo reiniciado de novo, de 0 até 255 milissegundos. 254, perdão. Aqui é uma visão geral, né, do LCD, da disposição. Aqui é a saída, no caso, que eu falei antes, né, da placa de comando com o GND 5VDC. Então, essa situação é uma fonte alternativa, né? Aqui a gente tem o negativo do buzzer conectado e o 6, que é o cabo da placa de comando, alimentação da placa de comando, né, da placa de botões. Aqui são as entradas, né, dispostas nos terminais da placa de comando, que é a placa do PIC, aonde esses cabos provêm da placa de botões, que eu vou explicar mais para frente. Aqui é a mesma disposição, né? Aqui é o cabo que vem da placa de botões, né? Do lado oposto, né? Que é o pino 3 no cabo 8, né? Então esse cabo passa na realidade por baixo da placa, inverte para o lado e vai lá vizinho da lateral dos comandos da placa de motores. E aqui a placa de botões. Você pode ver que da esquerda para a direita ela tem a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? De acordo com o ilustrado. Tem o texto também que explica direitinho qual é a finalidade. E aqui estão os cabos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 e o 8. Somente os comandos relativos ao o 8 atravessa por baixo e vai lá no pino 3 da placa de comando, né? Como a gente está mostrando aqui. A placa de comando de botões, ela é composta por 5 botões, né? Onde tem um LED que identifica quando o microcontrolador aciona e habilita ela, né? Então também tem uma iluminação. Aqui na realidade é uma visão geral da placa de pique. O que acontece aqui? Aqui a gente tem a entrada da fonte independente e aqui a gente tem uma saída. GND, são 2 GND e 5 VDC, isso é limite. Aqui a gente tem a entrada da fonte da alimentação do microcontrolador, do suporte do microcontrolador, né?
e do LCD, que vai aqui. Então, como a gente falou antes, tem que respeitar. Aqui a gente tem a pinagem da parte de um do lado da placa, onde vai alguns, e a saída da placa de controle de relé. E aqui a placa de entrada, o barramento da placa de entrada de botões. Aqui o LCD, né? O LCD apenas deve ser conectado nesse barramento da barra conectora de pinos aqui. Ele tem que respeitar, o LCD tem uma numeração inversa, que tem um pino a 16 marcado, e ele tem que respeitar essa coloração dos cabos, né? De 1 está marcado na placa, como a gente pode ver aqui. Tem o númerozinho 1 aqui, o número 16 aqui. Essa numeração tem que ser igual à do LCD. No LCD existe uma falha no meio, né? Que ele já vai com esses barramentos, né? Então ele é conectado até um determinado ponto e depois ele é respeitado. 6 pinos para um lado e 6 pinos para o outro. O meio não é conectado nada. Já na placa, a conexão que ele tem na placa, toda ela são os 12 pinos conectados consecutivamente do 1 para 16. A coloração é diferente para identificar os cabos, né, no sentido, né, o que sai lá no 1 e o que sai lá no 16 está marcado atrás, então você tem que respeitar essa conexão. Aqui é uma parte do que vai, né?